Apocalipse 1, 9 e 10. Diz assim o texto sagrado: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Levanta a tua mão, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã na presença do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos na tua palavra. Pai, nós sabemos que o Senhor tem e quer a renovação para as nossas vidas. E nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu venhas tocar em nós, que Tu venhas nos abençoar, que o Senhor venha manifestar, Senhor, todo o Teu poder e graça sobre as nossas vidas. Pai amado, renova, meu Pai, o nosso coração, me canta, Zaia. Pai amado, a cada jubileu, ou seja, a cada 50 anos, Senhor, isso é histórico, o Senhor envia um novo avivamento. Pai amado, e o último avivamento foi ali, próximo do ano 70, então chegou o momento, Senhor, chegou o momento de um novo derramar do Espírito Santo. E esse derramar do Espírito Santo sempre começou com um grupo pequeno, Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã com os corações abertos para o Senhor. Venha fazer de novo, Senhor, o que o Senhor fez. Venha trazer uma renovação gloriosa sobre a nossa alma. Halacantas aias shemirihandas abaias. Derrama, Senhor, a tua unção, o teu poder sobre nós. Derrama, Senhor, uma bênção profunda lá em Shemicantas, Shemirandas aias, no nome de Jesus. Olha, eu estava orando aqui, sentindo uma convicção, irmãos, nesses domingos de manhã, que Deus vai fazer algo extraordinário. Você pode ter certeza, a tua vida daqui a pouco não será mais a mesma. Não será. Deus tem algo grande, pastor Reginaldo, a fazer aqui. Deus tem algo maravilhoso. Nós vamos sentir o poder de Deus. Durante o louvor, eu vou sentir tanto a presença de Deus. E nós vamos sentir durante todo esse culto. Deus vai mexer conosco, com as nossas emoções, com o nosso coração. A provação é algo que ninguém quer, né? Ninguém quer passar por uma grande provação. Ninguém pede isso. Ninguém busca a Deus dizendo, Senhor, envia-me uma prova. Mas ninguém, queridos, é aprovado se não for provado. Essa letra A só vem antes da palavra de quem é provado. Provado, você pode ser conduzido a duas outras palavras: reprovado ou aprovado. Você pode ser reprovado na prova. Você pode passar uma prova pessoal e perder a batalha, desanimar, caminhar para um fracasso pessoal. Pode. Mas você pode também ser aprovado pelo Senhor. Você pode chegar no fim da jornada com as mãos levantadas para os céus. Você pode chegar ali com uma vida renovada, com uma vida abençoada, com uma vida cheia da unção do alto, cheia do poder de Deus, cheia da graça do Senhor. Aqui nós lemos nesta manhã sobre o apóstolo João. O apóstolo João era possivelmente o mais novo entre os apóstolos. Possivelmente. Ele, quando Jesus começa o ministério, ele
devia ter pouco mais de 20 anos. Ele era o irmão mais novo de Tiago. Os dois foram chamados ao apostolado. E ele serviu ao Senhor com inteireza de coração. Ele foi apelidado o apóstolo do amor, mas nem sempre foi tão amoroso, não. Ele era meio bravo também. Quando viu alguém expulsando demônio ali, e não era o nome do Senhor, falou, não, nós proibimos, Senhor. Eles não seguem conosco. Jesus falou assim, não proibais. Ninguém que é falando a meu favor vai ser contra. Quando Jesus mandou que ele fosse ali para buscar um lugar para pousar no caminho de Jerusalém, as pessoas não deixaram, e ele falou assim, Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e consuma esse povo? Mas Deus trabalhou demais no caráter de João. Deus trabalhou muito no caráter dele, muito. Deus trabalhou. E João foi se tornando amoroso. A Bíblia nos leva a pensar que ele era o apóstolo que mais se aproximou de Jesus com amizade. Ele se apegou a Cristo Jesus. Ele reclinava no peito de Jesus. Ele se tornou muito amoroso. Mais à frente nós vamos ver ele escrevendo as suas cartas. Ele escreve um evangelho profundo, né? Há quem afirme que é o mais profundo de todos. Mas lá na frente ele escreve as suas cartas, e especialmente na primeira carta dele, ele enfatiza demais o amor. Era o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. A Bíblia não dá data da morte dos apóstolos. Mas com certeza João foi o último a morrer. O último a morrer. A Bíblia não diz, mas a história paralela mostra que cada apóstolo morreu sacrificado de uma maneira. Há quem afirme que Pedro foi crucificado e ele optou por ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não queria ter a mesma honra de Jesus. Tiago, ao fio da espada, a Bíblia diz isso. A tradição diz que Paulo foi decapitado. Mas João, ele não foi sacrificado. É interessante isso. Ele morreu de velho. Pastor, a pessoa morre de velho, fica velho demais. Ele morreu de velho. O João não foi sacrificado. Ele aqui estava mais ou menos 90 anos. Nós entendemos que ele pastoreava ainda a igreja de Éfeso, tinha ali os auxiliares, mas ele pastoreava aquela igreja. E ele era fiel na pregação. Olha, o texto mostra, eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação. A perseguição do Império Romano era muito forte naquela época. Mas ele fala no reino, nós estamos no reino e na perseverança, nós precisamos perseverar. E achei na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Ele era fiel à palavra. E ele testemunhava com autoridade sobre Jesus. Por que testemunhava? Ele andou com Jesus 3 anos. Ele se tornou um dos 12 apóstolos. Entre os 12, ele se tornou entre os 3 principais. E era aparentemente o mais próximo de Jesus com amizade. Então ele testemunhava com muita autoridade. Ele viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar mortos, e ele viu Jesus ressurreto. E ele viu Jesus subindo aos céus. O seu testemunho era forte demais, demais. Muito forte. E em razão dessa fidelidade dele, em razão dele estar vivo, não tinha apóstolo mais vivo, ele estava vivo, a perseguição aumenta contra ele. E a Bíblia diz que ele foi levado para a ilha de Patmos. É uma pequena ilha. Hoje seria ali junto à Turquia, naquele mar junto à Turquia. E ele naquela ilha,
ele vai passar por uma situação muito difícil. Patmos era um lugar para onde o império mandava os piores criminosos. E João tinha um crime grave, ou dois crimes graves. Um, ele pregava a palavra. Outro, ele testemunhava de Jesus. Eram os crimes dele. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, sobre João. Provavelmente ele ficou num lugar tão difícil, uma pequena caverna. Quando alguém vai àquele lugar, eu não conheço, vai àquele lugar, tem um lugar que provavelmente ele ficou, é uma caverna muito pequena. Então João chega ali com aproximadamente 90 anos, numa situação difícil demais. Isso era uma prova terrível para um homem já idoso, que fora fiel ao Senhor desde o começo. Quando João Batista pregava o Evangelho, já anunciando o Evangelho que chegaria, ele teve muitos discípulos. Entre os discípulos, aparece ali André, não é o meu neto, não. André, irmão de Pedro. E fala de um outro discípulo. Eu estava lendo alguma coisa, aquele outro discípulo, possivelmente era João. E Jesus passa e João fala, eis o Cordeiro de Deus. E os dois seguem a Jesus naquele momento, vai ficar com Jesus, André, possivelmente João, segundo aquilo que eu apurei. Aí João vai conduzir o irmão Tiago ao Evangelho, e André, o Pedro. Pedro teve uma obra tão excelente, mas foi André que falou com ele. Mas João estava ali sendo provado. Quem olhava para ele e dizia, puxa, mas esse não é o grande apóstolo João? Esse não é o único apóstolo vivo? Por que Deus não o livrou? Por que Deus permitiu que ele viesse para cá? Passar por essa provação tão grande. Mas, queridos, essa provação somente serviu para fazer de João um grande aprovado de Deus. Foi exatamente no meio dessa grande provação que nós vemos aqui, o versículo 10. Achei-me, diz João, em espírito, no dia do Senhor. Era um dia como esse. Dia do Senhor é o primeiro dia da semana. O domingo foi quando o Senhor ressuscitou. E o Senhor ressuscita no primeiro dia da semana. Exatamente para dar uma conotação especial a esse dia e tirar uma certa idolatria sobre o sábado. Então, João sabia que Jesus tinha ressuscitado no primeiro dia, e ele sabia que era um dia diferenciado. A partir dali, esse dia foi muito diferenciado para a igreja que nascia em Jerusalém. E aqui, ele estava na ilha, então, no dia do Senhor, domingo, e ouvi, diz João, por detrás de mim, grande voz. Ele ouviu uma grande voz. A palavra diz que era como de trombeta, uma voz de trombeta. Quer dizer, o que isso significa? Uma voz muito forte, muito forte. Era uma voz impactante. E ele vai ouvir essa voz. Para um homem muito provado, estava ali agora um homem muito aprovado. Ele estava aprovado. E ele vai ter naquela ilha a maior experiência da sua vida. E ele vai escrever algo que Deus lhe deu, que tornou-se a maior revelação da Bíblia. É um livro de uma profundidade ímpar. A maioria nem entende esse livro. Tamanha profundidade daquilo que Deus mostrara. Mas João, aquele homem que fora um pescador, aquele homem que seguiu a Jesus, tornou-se discípulo de Jesus depois,
e acabou sendo escolhido como apóstolo. E serve ao Senhor durante toda a sua vida. Ele aqui estava servindo ao Senhor mais ou menos próximo de uns 60 anos, 50 e poucos anos, com muita fidelidade. Ele vai ter esta grande experiência. Então eu quero ministrar com base nesse texto. Diga assim: o triunfo no fracasso. O aparente fracasso, para muitos, um evidente fracasso, não necessariamente é um fracasso. Quando a pessoa está passando por uma luta difícil, um problema complicado, essa pessoa pode estar demonstrando para os outros que está perdendo a batalha, que está perdendo a guerra, mas não está. Não está. Não está. João vai ter aqui o grande triunfo da sua vida. Até então ele tinha vencido muitas etapas, mas jamais passara por uma situação semelhante. Ele vai ter aqui algo grandioso. Ele é levado aos céus pelo Senhor em vida. E ele vai ter a maior experiência que jamais teve e que não há algo similar na Bíblia. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, mas não teve a grandiosidade da revelação que João teve. Então, o triunfo no fracasso. Diga assim: o mistério revelado. Olha o versículo 10 novamente. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Grande voz. Olha o versículo 11. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então veja bem, ele vai ter aqui a revelação do mistério. Daniel foi usado por Deus para profetizar e para falar acerca do fim. Outras palavras da Bíblia. Mas o céu sempre foi um mistério. Sempre foi um mistério. Ontem à noite, Jussiene e eu, obediente como somos, não temos saído muito de casa, assistimos um filme no Netflix. Assistimos um filme. O Céu é Real. Eu sugiro para você. Entra ali, pega, ou na internet. O Céu é Real. É um filme verdadeiro. Um filme verdadeiro. Tem a história real, mostra ali os personagens, depois vai mostrar as pessoas. O filho de um pastor estava morrendo, o médico já estava desanimado, mas o pai dele, que era pastor, estava ali clamando ele saiu, deixou a mulher chorando e foi ali no local de oração, numa capela, estava clamando, gritando e até brigando com Deus. O Senhor, meu filho está indo. Filho de 4 anos. E depois o médico veio chamar, ele estava bem. O menino teve ali um problema, apendicite, e suporou, é o nome que dá, e complicou a vida dele. Mas ele vai recuperar ali, e ele diz para o pai assim: eu fui ao céu. Vale a pena você assistir. Estou contando o filme, ninguém vai querer assistir, né? Eu fui ao céu. E ele prova que foi ao céu. Ele fala que viu Jesus, que ele encontrou pessoas. Ele dá até uma boa notícia: no céu todo mundo é jovem. Você que está aí já complicado, vai ficar jovem do céu. E ele prova que ele falou assim: pai, eu subi e eu vi o Senhor lá na capela, eu vi o Senhor bravo, falando com Deus, eu vi a mãe. Quer dizer, ele dá umas provas tremendas. E lá no céu ele tem experiências que você precisa assistir o filme para entender depois. O João, ele vai ter aqui o mistério revelado.
Queridos, o Apocalipse é um mistério extraordinário. Um mistério. É um mistério que Deus revelou e revelou um homem de quase 90 anos. Quando o homem vivia o pior momento da sua vida, que se tornou o melhor momento da sua vida. É algo extraordinário. Esse triunfo que ele tem aqui é quando ele tem um mistério revelado. Quem revela? O próprio Senhor. Revelou a quem? Ao seu ungido que estava ali. E essa revelação é para todos nós, os salvos. O mistério de Deus foi revelado naquele momento. O mistério do Senhor. Esse livro vai mostrar coisas profundas acerca de tudo aquilo que nos interessa. Tudo aquilo que nos interessa. Mas nesse primeiro capítulo, nós vemos aqui a manifestação do Senhor, revelando o mistério para aquele homem. Revelando o mistério. Trazendo aqui algo profundo. O versículo 1 já diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Mistério de Deus. Deus revela o seu mistério. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mistério de Deus é da igreja. A igreja tem essa revelação. A igreja tem a revelação. Nós precisamos nos apropriar dessa revelação. Nós precisamos vivenciar essa revelação. Nós precisamos entender aquilo que é profundo e grandioso. Nós precisamos sair dessa fé superficial. E nós precisamos entrar em algo muito mais profundo para as nossas vidas. Eu penso que depois dessa provação que nós estamos passando, Deus vai trazer à luz muitas coisas que a gente não compreendia. E nós teremos coisas grandes da parte do Senhor. Aplauda Jesus. O triunfo no fracasso. Diga assim: o Cristo glorificado. Olha o versículo 12. Voltei-me, diz João, para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Irmãos, isso aqui é profundo demais. É profundo demais. Veja bem, Jesus, ele se revelou quando estava aqui na terra aos apóstolos, e no caso especialmente a João. João tinha uma revelação profunda, ele sabia quem era Jesus. Ele vivera com Jesus. Mas agora, ele vai ver o Jesus glorificado. Ele vai ver o Jesus glorificado. Você sabe o que é alguém que andou com Jesus, muito humano, mas agora ele vai ver o Jesus glorificado. A Bíblia diz que Jesus continua nos céus, também com o seu corpo que ele tinha na terra, porém glorificado. Glorificado. Aquele menino no filme, irmãos, eu preparei a mensagem a semana passada, o filme eu vi ontem, então não foi por causa do filme que eu preparei, não. Mas aquele menino, ele conta para o pai, quando ele viu Jesus, ele falou que não dá para ver direitinho, mas ele viu as mãos e os pés perfurados de Jesus. Interessante. O Jesus, ele tem aquelas marcas da nossa salvação. Mas João, quando vê Jesus agora, ele está com vestes sacerdotais. Ele tem uma aparência tão maravilhosa, tão extraordinária, que mais à frente nós vamos ver João caindo como morto aos pés de Jesus. Alguém que foi o mais íntimo, podemos assim dizer, de Jesus. Agora, ele estava sem entender. Quando ele viu aquela glória extraordinária no céu, aquela glória profunda, maravilhosa. Ele viu Jesus no céu. Ele viu que Jesus é grande demais no céu. Ele viu que Jesus é extraordinário.
Ele viu que Jesus foi mais do que aprovado, ele foi glorificado. Ele viu que Jesus é tudo aquilo que ele pensava e muito mais. Ele vai ver Jesus agora nos céus, ele tinha visto Jesus na terra. O Cristo glorificado por Deus Pai. E ele para sempre tinha aquela glória agora. Ele viu Jesus dos céus. Queridos, Deus quer revelar o Jesus dos céus para nós. Muitas vezes nós vivemos com Jesus da terra, que foi extraordinariamente bênção. Porém, a gente acostuma com Jesus, um tanto limitado pela sua parte física, que não podia estar em mais de um lugar de uma vez, que tinha alguma questão em razão de ele ter se tornado homem. Agora João conhece um Jesus poderosíssimo, todo poderoso no céu. Quando ele olha para Jesus, ele vai ver ali vestes talares cingidas à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele vê ali o sumo sacerdote. Ele vê alguém com roupas de sacerdote, mas ele vai ver os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos profundos. Ele vai ver um Jesus tão grandioso nos céus, que ele não suporta o que viu. Olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Então ele vai ver o Jesus totalmente glorificado no céu. Deixa eu dizer para você agora, o teu Salvador, ele foi glorificado. Amém? O teu Salvador, ele foi glorificado. O teu Salvador vive. O teu Salvador tem todo o poder consigo. O teu Salvador é maravilhoso. E por isso que você vai ser renovado aqui nessas manhãs. Aplauda o Senhor. O triunfo no fracasso. Diga assim, a vitória conquistada. Olha o versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Olha ali, ele conhecia, mas viu Jesus de uma maneira tão extraordinária que ele ficou morto. Porém, ele, Jesus, pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, não tenha medo. Você está aí nessa ilha, mas tudo vai mudar. Eu sou o primeiro e o último. Assim, eu comecei tudo, eu termino tudo aqui no mundo. E aquele que vive, estou vivo, estive morto, morri. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, não tem fim. E tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, ele vai ver ali o Cristo vitorioso. Ele vai ver ali um Cristo totalmente vitorioso. A vitória tinha sido conquistada. Jesus vai revelar para ele que ele tinha morrido, mas ressuscitado. Que ele tinha sofrido, mas vencido. Ele vai ver o Jesus que conquistou. Olha, esse final aqui é de uma profundidade gloriosa. Tem as chaves da morte e do inferno. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram condenados à morte. Morreram espiritualmente no pecado. E condenado à morte física. O ser humano não foi criado para morrer. Por isso que a gente detesta a morte. Nós não fomos criados para isso. A partir dali, o diabo tentou Eva e Adão e conseguiu dobrá-los. O diabo passou a ter um poder sobre a morte. Obviamente que Deus sempre agiu de maneira soberana, mas o diabo, ele agia. Tanto é que a morte é um espírito maligno. Agora, Jesus vai dizer aqui, tenho as chaves da morte e do inferno. Quando ele morre na cruz, ele morreu físico. O seu espírito desce até as regiões profundas, a Bíblia diz isso, até as partes inferiores da terra. Ele toma as chaves da morte e do inferno de Satanás e ele leva quem cria no Velho Testamento para o paraíso celestial. O diabo, a partir da vitória de Jesus na cruz, o diabo já não teve mais domínio. Então hoje a tua vida não está nas mãos de Satanás. Ele não pode te matar. Quem tem a chave da morte é Jesus.
vai para o inferno quem Jesus permite. Ele tem as chaves, porque ele conquistou. Jesus conquistou a vitória, me canta Isaías. Jesus venceu. Essa vitória foi conquistada por Cristo, e ele conquistou na cruz. E ele conquistou para nós, a igreja. Nós hoje estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Estica a tua mão aberta assim um pouquinho. Só um pouquinho. Você está nas mãos de Deus, amém? Jesus tem o domínio sobre você, amém? Ele domina a tua vida, Lamaia, Chicanta, Lamiranda, Zabaia. Você é dominado por Ele, não é dominado por Satanás, não é dominado pelo mundo, não é dominado pelo pecado. Jesus tem o controle da tua vida totalmente, Ele controla a tua vida. Ele controla a tua vida. Ele conquistou a tua vitória. Você é vencedor. Paulo vai além. Nós somos mais do que vencedores. Mais. Você tem vitória. Halakanta Zaya Shibirihanda. Você é vencedor. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem, o triunfo no fracasso. Quarto e último lugar, diga assim: a igreja abençoada. Olha os últimos versículos do capítulo 19, diz: escreve, pois, as coisas que viste. Era para escrever. E as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Aquilo estava vendo, e que ele viria o que iria acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os líderes. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja bem. Ele vai terminar esse primeiro momento aqui com Jesus. Ele vendo a igreja nas mãos de Jesus. Totalmente. E ele vai ver aqui uma igreja totalmente abençoada. Irmãos, a igreja é abençoada. A igreja é vencedora. A igreja é vitoriosa. A igreja é apta para ter o enchimento do Espírito Santo. Antes de Jesus subir para o céu, depois de ter ressuscitado, ele disse para os discípulos: todo poder me foi me dado no céu e na terra. Todo poder me foi me dado. A ele, Jesus 100% Deus, mas 100% homem. Ele fala: todo poder me foi me dado. A Bíblia diz que nós somos um com Cristo Jesus. Nós somos um com Ele. A igreja é uma com Ele. Então todo esse poder pertence à igreja. A igreja tem todo o poder consigo por causa da vitória de Jesus. A igreja é abençoada pela palavra. A igreja é abençoada pelo Senhor. A igreja é abençoada pelo cuidado divino. Você tem a bênção do Senhor. É por isso que nós vamos, a partir desse domingo, buscar aqui o renovo do Senhor, o enchimento do Espírito Santo, porque nós estamos aptos para isso. Nós estamos aptos para isso. Jesus, antes de subir para o céu, disse: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Queridos, a igreja, você que está em casa, é para você essa mensagem também. A igreja é vencedora demais. A igreja tem vivido aqui no mundo como que derrotada. Nós vemos uma igreja de cabeça baixa, uma igreja que sofre uma luta e não sabe como sair dela. Isso não é verdadeiro. A igreja do Senhor é mais do que vencedora. Mas para a igreja vivenciar isso, ela precisa experimentar o poder. Ela precisa viver na unção. Ela precisa encontrar a graça. Graça é um favor imerecido, mas é um favor que Deus nos dá de graça. Toda a bênção do Senhor é de graça para você. E você pode vivenciar tudo isso, me cantas, Amaia. Fica de pé um pouquinho. O mistério foi revelado, o Cristo foi glorificado, a vitória foi conquistada, a igreja foi abençoada, o triunfo no fracasso de João é o nosso triunfo quando tudo aparece perdido. Eu quero abençoar a tua vida agora.
no final do culto.